Tu sabia que no passado milhões de africanos vieram para o Brasil na condição de escravizados? E que por conta disso, todos nós que nascemos nesse país somos miscigenados? Tu sabia também que essa história está diretamente ligada à condição atual dos negros? E que muitas vezes ter a pele negra pesa? Que contradição é essa? Afinal, todos nós viemos da mãe África e nós estamos num dos países mais racistas do mundo. E tu, o que faz a respeito disso? Então vem pra cá que eu vou te contar essa história. Processo de abolição da escravidão dentro do Império Brasileiro. Foi aí que aconteceu. Coloquei para vocês aqui uma linha de tempo só para a gente ter uma visão panorâmica. O objetivo da aula hoje não é estudar o Império, e sim o processo de abolição. Mas para saber mais ou menos quem veio e tal, isso aqui rende um outro vídeo, tá? Então tudo começa com a vinda da família real em 1808, com Dom João, certo? E aqui eu tenho em 1822, notem, linhas de tempo nem sempre são tão boas porque parece que uma coisa aconteceu imediatamente após a outra. Mas olhem as datas, 1808, 1822, a gente tem aqui um período de tempo em que muitas coisas aconteceram. Aqui rendem vários vídeos. Então, a chegada da família real, com Dom João VI, 1808, a independência do Brasil, eu tenho aqui já com Dom Pedro I, que se torna então, que é imperador, Dom Pedro I, filho de Dom João, que aí coloca o Brasil na condição de independente, que já era um processo de efeito dominó na América. Lembrem-se da aula sobre iluminismo, a gente tem aqui várias influências do iluminismo. Em 24 ele já vai com tudo e coloca aí a primeira Constituição do Brasil, uma Constituição em que ele usa sim as ideias iluministas, os três poderes do Montesquieu, mas ao mesmo tempo ele coloca um poder de imperador, um poder em que ele pode tomar as decisões, que é o tal do poder moderador. Até que, quando Dom Pedro abdica o poder, ele deixa o seu filho aqui. Um filho de 5 anos. Sim, o Brasil já teve um imperador de 5 anos de idade. Como ele não podia governar, vieram as regências, regência trina provisória, regência trina permanente, nesse período aqui, que vai de 31 até 40, que é o período das regências. Quando então Pedrinho, filho de Dom Pedro, assume esse império através daquilo que foi chamado de golpe da maioridade. Além de ter um imperador de 5 anos, nós tivemos um imperador de 14 anos de idade, né? Que é quando ele assume. Dom Pedro fica no poder por 49 anos e é dentro desse período aqui, é aqui que nos interessa que as coisas vão acontecer, as leis e todo o processo de abolição dos negros. A gente tem aqui algo chamado de processo com letras maiúsculas, que é o que a gente tem na história. Foi um longo processo. Não foi muito rápido para não causar prejuízo aos grandes cafeicultores, aos donos de fazendas produtoras de café, certo? Então a gente tem um grande processo. Abolição, afinal, que abolição foi essa? É isso que a gente vai questionar. Os negros realmente ficaram livres? Realmente o Estado brasileiro deu condições para eles continuarem sua vida? Bom, gente, então aqui eu trouxe para vocês alguns fatores que contribuíram para este longo processo de abolição, tá? Primeiro deles, a escassez de mão de obra. E quem na verdade foi um grande incentivador disso, né, do fim da escravidão nas Américas, foi a Inglaterra, né? E uma das leis que eles colocaram lá em 1845 foi a Lei Bill Aberdeen, né, da Marinha Britânica, em que se vissem pelos mares qualquer navio traficando africanos, eles aprisionariam esses navios, tá? Aí vocês vão dizer assim, nossa, né, os ingleses são como eles são humanitários, né, como eles são... Não, não é nada disso. Lembre-se que a história sempre tem explicação para várias coisas. Uma delas é essa. Lembre-se que na Inglaterra estava bombando a Revolução Industrial. Muita produção têxtil, muita produção através das máquinas. Eles iam vender para quem isso? Colônias não compram, escravos não têm salário para comprar, então vamos libertar, vamos fazer essa gente ir em massa trabalhar em fábrica, vamos comprar isso tudo, né? Então quer dizer,
tinha um grande interesse da Inglaterra, sim, na abolição. Repercussão do ideário abolicionista. Apesar de todas as ideias iluministas, apesar de todo o incentivo, entre aspas, da Inglaterra, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, lá em 1888. Né? Muito antes disso, praticamente todos os países independentes da América já tinham feito a sua abolição. Fatores econômicos. O preço do escravo, nessa segunda parte aí do Império de Dom Pedro II, passou a ficar muito caro, devido a essa e outras leis que eu vou mostrar para vocês, devido também aos fatores de resistência e dos movimentos abolicionistas que a gente vai ver também. Aumento da resistência negra. Lembre-se dos quilombos, Zumbi de Palmares. As resistências e as ideias abolicionistas começaram a se espalhar com grande rapidez. Né? Movimentos especialmente de pessoas que tinham alguma condição e que estavam no poder. Teria vários nomes para falar para vocês, mas vou destacar aqui para vocês Antônio Bento, promotor público que promoveu inclusive fugas de fazendas. O grande poeta dos negros, Castro Alves, ele dizia uma coisa muito legal, que a escravidão é uma mancha na honra nacional. E Joaquim Nabuco, também formado em Direito, que foi um dos grandes, ele fez inclusive sociedades de discussão abolicionista e foi um grande incentivador aí dessa causa. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês algumas das leis abolicionistas, que à primeira vista a gente olha, nossa, que leis ótimas, né? Só beneficiaram os negros escravizados aqui no nosso país, mas tu vai ver que não é bem assim. A primeira delas que eu vou te citar é 1850, né, que leva o nome aqui do ministro da Justiça, Lei Eusébio de Queiroz. Proibição da entrada de negros traficados. A partir deste ano, não poderiam mais entrar negros traficados. Casa com aquela lei lá dos navios ingleses que eu acabei de falar, né, a lei de Bill Aberdeen. No mesmo ano, e nada é por acaso na história, temos a tal da lei de terras, que o Império, então, coloca aqui uma lei bem dura, que inclusive é o início desse grande problema que nós temos de terras no Brasil. A aquisição de terras seria somente por compra, caríssimas. Só os grandes proprietários teriam direito a permanecer com as terras. Isso é o quê? Isso é uma concentração de terra, uma concentração fundiária. Isso já empata a todo o processo abolicionista. Afinal, esses escravos seriam libertados, ganhariam a carta de alforria e fariam o quê? Com que condições esses escravos comprariam uma terra? Não haveria condições. E já para empatar a vida também do processo de imigração que estava sendo feito lá na Europa, com altas promessas de terras para italianos, para alemães e todos os europeus que estavam vindo aqui achando que o Brasil ia ser uma maravilha realmente. Né? Então, se antes o processo era por sesmarias, por doação de terras, agora só os grandes proprietários, as pessoas riquíssimas, poderiam comprar terra. Em 1871, a gente tem a lei do ventre livre, que também parece uma daquelas leis que, né, como está beneficiando, né? Filhos de escravas grávidas nasceriam livres. Muito bem, nasceriam livres e iriam para onde? Nós jogaríamos esses bebês em algum lugar? Com o detalhe, que pouca gente sabe, que até os 21 anos esse escravo ficaria ainda sob tutela do seu senhor. Ele poderia sim comprar a sua abolição, poderia comprar a sua carta de alforria, se ele tivesse condições para juntar dinheiro, se o escravo, se o dono do escravo o liberasse, se o seu senhor o liberasse para isso. Então é uma lei aí cheia de discussões. 1885, Lei dos Sexagenários. Essa lei nem discussões podemos fazer. Afinal, liberdade aos escravos com mais de 65 anos. Em que a média de vida de um escravo era, no máximo, 40 anos. Não esqueçam as condições que eles vieram para cá. Desde a viagem na África, nos porões, doenças, castigos, alimentação precária e por aí vai. Né? Toda a perda da identidade daquelas pessoas, quem vivia até os 65 anos de idade? Ok, se vivesse... Se fosse lá um remanescente, se fosse uma pessoa que conseguisse chegar até os 65 anos de idade, o que essa pessoa iria fazer? Ia embora? Muitos pediam
por favor, para ficar na fazenda do senhor, porque não teria mais o que fazer. Até chegar ao ápice, em 1888, Dom Pedro II estava na Europa, então quem assinou a lei foi sua irmã, a princesa Isabel, assina então a Lei Áurea, a lei da abolição da escravidão. A partir de 13 de maio de 1888, os negros escravizados estariam livres. E foram para onde mesmo? O que aconteceu com eles? Vamos dar uma olhada nas leis atuais. Bom, então pessoal, qual é o destino então desses negros que foram escravizados, que foram libertados lá em 1888? Né? Será que as pessoas iriam contratar um ex-escravizado para trabalhar? Ou será que as pessoas não olhavam eles da mesma forma com que olhavam as pessoas brancas? Nunca, jamais. Não contratavam e sempre eram vistos com inferioridade. Tá? Então, o destino mais certo desses negros era a marginalização, até porque tinha todo um movimento no centro do Brasil, na capital, estou falando aqui do Rio de Janeiro, de branqueamento da cidade. Isso condiz com algo que no ano seguinte aconteceu, né? Que é 1889, que é o golpe aí da proclamação da República. Né? O Brasil se tornaria uma república em 1889, e tem toda aquela questão de fazer do Rio de Janeiro a Paris brasileira. E lá teria todo um processo de branqueamento. Para onde é que iriam esses negros? Esses negros iriam para os morros. Aí foram criados os maiores morros da América Latina e eles viviam em guetos, longe da população, até porque aqui queria se mostrar que era um país civilizado e um país branco. Bom, o que aconteceu depois disso, apesar com toda essa história, já falando aqui do século XX, né? Que leis, afinal? As leis demoraram muito, leis simplesmente para garantir que o negro tivesse dignidade nesse país. Demoraram muito. Eu estou falando aqui de 1951, eu estava falando do século XIX, eu estou falando lá já da segunda metade do século XX. Então nós temos aí a lei Afonso Arinos, que proíbe a discriminação racial no Brasil. Tá? Temos a Lei K.O. de 1989, uma lei que já tem 30 anos, Lei 7.716, é crime no Brasil preconceito de raça ou cor, levando à prisão, sim. Tá? Na verdade, se nós temos nossa Constituição de 1988, bastaria um artigo para prevalecer tudo isso e para criminalizar os racistas, que é o artigo 5º da Constituição brasileira, que simplesmente diz que todos nós somos iguais perante a lei, independente da cor da pele, independente do credo, independente daquilo que é ou acredita. Era pelo menos para funcionar assim. Outras leis também que surgiram como forma de reparar minimamente essa questão toda, esse genocídio contra o negro aqui nesse país, por exemplo, a gente tem aqui em 2003 a Lei 10.639, né, com a obrigatoriedade da história afro nas escolas, né, como se isso precisasse de uma lei para ser trabalhado sobre a nossa formação, sobre a formação do nosso povo brasileiro. E também foi instituído aí, em homenagem a Zumbi de Palmares, em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Tá? Temos ainda outra lei importantíssima, muito polêmica, mas também que tem a função de reparo social, que é a Lei 12.711 de 2012 das cotas. Cotas para negros, pardos e índios, em que 50% das vagas de universidade seriam dedicados a esses grupos e 20% de concursos públicos também dedicados a esses grupos. Que também tem muita, né, que como eu falei, tem muita polêmica, né, afinal, por que vai se dedicar, seria de acordo com a renda ou não seria? De novo, pessoal, a questão da reparação histórica. Estuda a história que tu vai ter explicação para um monte de coisas aí. Bom, pessoal, se tu acha que essas leis não são importantes, se tu acha que essa conversa não é importante, então tu não entendeu absolutamente nada desse vídeo. Porque, na verdade, né, uma frase que eu deixo para vocês, né, que não basta ser contra o racismo, né? A gente precisa não aceitar. O que tu faz para não aceitar? Quais são as tuas ações para que isso aconteça?
E aí eu encerro também com uma frase da grande Djamila Ribeiro, um livro que todos deveriam ler, Pequeno Manual Antirracista, em que ela diz aqui uma frase simples: o silêncio te torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. Então, não te silencia, faz alguma coisa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço a vocês. Se tu gostou, manda um like aqui. Se tu não gostou, manda o vídeo para os teus inimigos. Esse vídeo é dedicado para os meus alunos, mas é dedicado hoje principalmente a um grupo que faz isso, não se calar, que é o Grupo Negra Cor da Escola Guajuviras. Então é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.